Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo. Vamos trocar aquela ideia diária sobre Botafogo. Você que está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vou te fazer aquele convite que você assista esse vídeo até o final e se achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então se inscreva nesse canal, ative também as notificações para você não perder os próximos vídeos. A gente vai trazer aqui ainda um conteúdo falando somente sobre o próximo jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. Então é necessário que você ative as notificações para na hora que for postado o vídeo você possa assistir. Então vou trazer muita informação, tudo referente a esse jogo, beleza? Então fica ligado para você não perder. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Igor Jesus, o novo jogador do Botafogo. Já é jogador do Botafogo, meu amigo. Assinou o pré-contrato. Ele já está no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e finalizar, o contrato. E assim assinar o contrato em definitivo que vai até 2027. E aí, quando a gente olha para o momento atual do nosso centroavante, o nosso jogador de área, Tiquinho Soares, a gente imagina, que o Igor Jesus vai chegar para ser titular. Apesar, de eu achar que o Tiquinho ainda tem importância para esse time, ainda tem importância para esse elenco. Não sou maluco de dizer o contrário, não sou maluco de falar fora Tiquinho e nem dizer que o Tiquinho é ruim, é bagre, aquela coisa toda que muitos, aqueles mais radicais falam. O Igor Jesus, ele chega para assumir a titularidade. O Tiquinho que está numa má fase, não está bem fisicamente. Então ele chega para suprir essa lacuna, deixada pela queda de produção do Tiquinho Soares. E para falar aqui, rapidamente, alguns números do Igor Jesus. Na atual temporada, ele em 25 jogos tem 17 gols. Números melhores do que o do próprio Júnior Santos, que nessa temporada vem sendo o melhor jogador do Botafogo. Aquela questão, alguém pode dizer, futebol árabe é diferente de futebol brasileiro. O cara é bom jogador, sabe fazer gol. Se é bom jogador, sabe fazer gol, no futebol brasileiro não será diferente. Ele não tem tido esses números lá porque o campeonato lá é fraco, porque não é. Eu já falei isso aqui no canal. Futebol árabe hoje tem jogadores de alto nível de vários países do mundo. Os caras têm grana para contratar. Então achar que lá o nível é menor que o futebol brasileiro, meu amigo, eu acho um pouco errado falar isso. E em 84 jogos o cara tem 84 jogos durante o tempo que ele esteve no Al-Shabaab, em 2 anos e pouco, 2 anos e meio, 3 anos, em 84 jogos, ele tem 40 gols e 23 assistências. Ele mantendo um bom rendimento aqui no Botafogo, fazendo gols, o Botafogo vai conseguir ainda fazer uma grana em cima dele. Mas a gente espera que ele fique um bom tempo aqui, Pelo menos aí no mínimo 2 anos e claro, chegue, vista a camisa, honre as cores do Botafogo, honre a camisa do Botafogo e dê uma resposta em campo. E segundo o GE, ele poderá jogar a partir do dia 17 de julho. A janela se abre dia 10, que é quando ele poderá ser inscrito nas competições aqui do Brasil, mas entrar em campo somente no dia 17 de julho, lá pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem menos de um mês aí, nesse tempo que ele veio para o Brasil, ele vem treinando, vem
se preparando fisicamente, o cara não tá largado, não tá de férias, vem treinando firme, fazendo uma pré-temporada, né, particular. E o Botafogo está no mercado aí, né, para trazer jogadores e precisa trazer. O Botafogo precisa contratar um meia porque a mesma situação do Tiquinho é a situação do Eduardo. O Eduardo atravessa uma má fase. É um jogador que teve muita importância para o Botafogo, mas hoje a gente não considera mais ele como titular. Embora o Botafogo precisa contratar. O Botafogo precisa contratar um meia armador. Esse jogador para fazer essa função de terceiro homem. Um cara de alto nível. Um cara que saiba encontrar soluções dentro de um jogo difícil. O cara que pega a bola, assume a responsabilidade de um jogo. A gente precisa de jogador assim. Será esse jogador o Almada, que é um baita de um jogador, inclusive já fiz um vídeo aqui falando somente sobre o Almada, né? E informações dão conta que o Botafogo e o Thiago Almada já se acertaram quanto a contrato, tudo certo. Falta agora se acertar com o atual clube dele, que é o Atlanta United, dos Estados Unidos. E o Botafogo segue, as negociações seguem em andamento, as coisas seguem acontecendo. Mas se vai vir ou não, a gente não sabe. Mas se não for ele, meu amigo, o Botafogo não pode ficar também refém de um jogador. Não pode ficar aquela coisa, aquela pasmaceira, as coisas têm que ser resolvidas. Se ficar demorando, se começar a gerar leilão, então tem que pular fora e já procurar outro jogador, que o Botafogo não pode perder tempo. Precisa contratar esse meia. E assim como o Botafogo também precisa contratar jogadores para outras posições. Então quando a gente olha para o time e vê time desgastado, jogadores aí, né, com sequência de jogos, alguns a ponto, né, de estourar, a gente vê que o elenco do Botafogo ainda está longe do ideal. A gente precisa de mais opções para não perder jogadores por lesão. Que a maratona de jogos é grande, a sequência de jogos, né? O Botafogo vem enfrentando aí jogadores desgastados, jogadores a ponto de se lesionar. Não é só o Botafogo que passa por isso, outros times também. Todos os times que vêm tendo essa sequência de jogos, cara, eles ficam preocupados de perder jogador por lesão. Alguns times não colocam o time titular todo o jogo para jogar, de vez em quando poupa. Então, a gente precisa que, havendo essa rotatividade sejam de jogadores de boa qualidade, para não haver a queda de nível quando esse jogador, né, precisar ser poupado, o jogador considerado titular precisar ser poupado por desgaste, né? E o jogador que entrar não faça o nível cair. Então a gente precisa de jogadores, a gente precisa ainda, eu repito aqui que eu já falei no canal, precisa de um lateral direito. Porque o Matheus Pontes não pode ser opção ao Damian Soares, o nível cai demais. O Botafogo precisa de um lateral esquerdo. Ninguém tá falando isso, mas é a minha opinião, cara. Hugo e Cuiabano são fracos. Marçal não dá para contar. E o Botafogo precisa de um ponta esquerda. O Botafogo precisa de um ponta esquerda. O único ponta esquerda de ofício que o elenco do Botafogo tem hoje é o Jefinho. E o Savarino, que vinha atuando, né, como ponta esquerda, ele não é ponta esquerda de ofício, ele é ponta direita. Embora ele quebre um galho danado por ali, né, já fez bons jogos atuando como ponta esquerda, mas o Botafogo precisa de um ponta esquerda de velocidade, um cara do drible, um cara para quebrar a última linha, um cara para alargar o campo, aquele cara que cria situações de jogo, né, chamando uma falta, indo no 1 contra 1 para quebrar uma linha, para desmontar uma defesa fechada, uma defesa bem postada. O Botafogo precisa desse jogador pelo lado esquerdo. E claro, o principal, o Arthur Jorge,
ele precisa resgatar aquele Botafogo que era até 3 rodadas atrás. Time organizado, um time ofensivamente criativo, um time que cria muitas situações de gol, que não fica só dependente de contra-ataque e que na defesa é um time organizado, bem postado, que não dá tantas chances de gol para o adversário, que até 3 rodadas atrás o Botafogo, os adversários do Botafogo não tinham tantas chances de gol, e nas últimas 3 rodadas, né? Nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro contra Grêmio, contra o Atlético Paranaense e contra o Criciúma, o Botafogo foi muito frágil na questão defensiva. Então ele precisa corrigir isso e fazer o time do Botafogo reencontrar o equilíbrio. E claro, a consequência disso sendo resultados positivos, vitórias. O Botafogo não pode se desgarrar do pelotão lá de cima, tem que estar sempre grudado no líder. Beleza, pessoal? Então, você que chegou até aqui, dê sua opinião sobre o Igor Jesus. Eu quero saber quem assistiu o vídeo até o final. Deixe sua opinião sobre o Igor Jesus. Vem para ser titular ou ainda vai brigar por posição com o Tiquinho? Deixe aí nos comentários, beleza? Então, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.